Vamos lá. Pegar logo o caderno. Oi, oi, oi. Tá aberto sim, o café tá aberto. Nós abrimos às 9 horas. Das 9 às 8 da noite. Bom dia, meu povo. Segunda-feira. Quem não gosta de segunda-feira? Eu amo segunda-feira. Amo todos os dias. Todo dia é dia de agradecer a Deus por levantar, por estar apto a fazer as coisas, por ter família, por ter saúde e por trabalhar, porque é o trabalho que nos sustenta, né, minha gente? Bom dia, meu povo. Obrigada a todos vocês que estão aqui, que vieram para essa live. Nós já vamos começar. Vou contar um pouquinho da minha história, de como tudo começou, como começou o café lá na Tice, o bolo no pote da Tice. Contar um pouquinho para vocês sobre a minha vida. Pamela, Luana, Raquel, Andressa, Cristiane, sejam todos bem-vindos. Bom, vou começar, né? Se alguém tiver alguma pergunta, depois eu puder responder, eu vou responder aqui para vocês, tá certo? Hoje é um dia especial, muito especial para mim, para nós, que é o dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe completa anos hoje, Dona Eliette. E para nada mais conveniente do que começar falando, né, de família. E graças a Deus eu fui criada numa família espetacular. Nós somos em 4 irmãos. Minha mãe Eliette, meu pai Elton. Eu sou a mais velha dos 4, Ticiana. Depois vem Etiane. Vem Elton, o terceiro, que a gente chama de Eltinho. E vem Emerson, né, que é o último. O mais novo, o policial, né, Emerson. Nós chamamos de Ninho. Então, nós somos em 4. Eu fui criada nessa família linda, maravilhosa, que amo tanto. Fui criada, graças a Deus, né, numa família de princípios, numa família humilde, mas que sempre lutou pelo que quis, pelo que quer, pelo que deseja. Nós somos criados aprendendo sempre a fazer por onde merecer, né? Nós somos criadas, a gente passou a maior parte da nossa infância, a gente passou na roça, nós fomos criados na roça. Inclusive, a minha alfabetização, quem me alfabetizou foi minha mãe é professora, para quem não sabe. Hoje ela não atua mais como professora, aposentada, mas não para quieta, né? Ela é aposentada, mas trabalha também, já tá na escola também trabalhando. Não como professora, mas ainda continua trabalhando. Minha mãe é muito ativa. Eu acho que eu puxei um pouquinho ela nesse sentido, porque eu não paro. Então a gente foi criada na roça, né, ajudando os pais na roça a fazer as coisas, a catar mamona, a cessar feijão, a capinar, né? Quantas e quantas vezes eu capinei com meus irmãos na roça pra gente ganhar nosso trocadinho, pra todo sábado ir pra feira em João Dourado, né? Comprar nossas coisas. E naquela época ter um conga era o espetáculo do momento, e a gente fazia de tudo pra gente ter nosso conguinha novo, né? Nosso material, nossos lápis de cor tudo bonitinho, da Faber-Castell. Aqueles luxos, né, que toda criança gosta de ter, e gostava de ter, e gostaria de ter naquela época. Então a gente foi criada assim. Muitas vezes a gente, quando a gente ia pra escola, a gente morando na roça, a gente pegava um ônibus, né? Um ônibus vinha, parava no asfalto, e a gente pegava o ônibus para ir pra João Dourado pra escola. E eu lembro que às vezes tinha época tão quente, mas tão quente, que a gente brincava, a gente levava ovo
Enquanto a gente esperava o ônibus passar para pegar a gente, porque os motoristas já conheciam a gente, já sabiam o ponto certo, né, na curva certa lá do asfalto que eles paravam para poder a gente entrar. Então a gente ficava sempre lá esperando o ônibus e a gente levava ovo para poder fritar no asfalto. Não é pra gente comer não, viu, minha gente? Era para brincar mesmo, para poder ver como tava quente, e a gente brincava dessa forma, fritando o ovo ali no asfalto para poder ver o quanto tava quente o asfalto. Então a gente foi criada assim, né, dessa maneira, uma maneira gostosa, deliciosa, que eu tenho muita saudade. A maior tempo que a gente passou na roça, morando na roça, a gente estudava em João Dourado, depois que eu fiz a alfabetização em casa, que eu era mais velha. Então minha mãe me alfabetizou em casa, na roça, e depois a gente começou a frequentar a escola em João Dourado. Minha família toda, a maioria da minha família, a maior parte da minha família é de João Dourado. João Dourado, a parte do meu pai e da minha mãe, da Gameleira dos Crentes. Então, minha infância foi toda ali. E eu lembro a primeira vez que eu fui fazer café. Minha mãe me ensinando, e eu queria impressionar minha mãe, né? Eu falei, não, vou fazer um café. Hoje quem faz o café sou eu. E a gente vai fazer um piquenique embaixo da árvore. Tá, beleza, mãe, tudo bem, você pode fazer aí. Fritava, o ovo fritava. Fritava mesmo, o asfalto era tão quente que fritava o ovo. E aí minha mãe, tudo bem, disse, posso fazer o café. Tô lá toda alegre, a filha mais velha fazendo café, tirando onda pros irmãos, pra dizer que era a dona do pedaço ali, né? E fui fazer o café e fiz, coei o café com água fria, minha gente. Eu não fervi a água. Não fervi a água pra fazer o café. E fiz o café e levei pro piquenique. Levei ele pra debaixo da árvore, que a gente ia ter o piquenique. Quando foi tomar o café, meu pai, meu Deus do céu, o que é isso aqui, menina? Você não ferveu o café, não? Não ferveu a água, não? Não, eu coei o café. Hoje eu coei o café, meu pai. Não, tem que ferver a água, minha filha. Ferve a água pra poder coar o café. E eu não prestei atenção nesse detalhe que tinha que ferver a água. Eu era muito novinha naquela época. Eu nem lembro a idade que eu tinha, né, dessa primeira vez que eu fui tentar fazer o café. E não consegui porque eu fiz com a água fria, água gelada. Mas tudo bem. Quem diria que hoje eu teria uma cafeteria? Pois é, para vocês verem que às vezes não é dom, né? Não é dom. Às vezes não é dom. Às vezes muitas vezes, e a maioria das vezes, é realmente você procurar aprender, procurar fazer as coisas. Café frio. Que tal, Paulinha? Café frio, minha filha. Tu acha uma coisa dessa? Mas é assim mesmo, né? Vivendo e aprendendo. Então, eu fui criada, gente, dessa forma, né? A gente trabalhando e fazendo por onde ter as coisas. A gente nunca tinha as coisas de mão beijada. A gente precisava fazer algo para poder a gente conquistar aquilo que a gente queria. E muitas das vezes, as coisas que a gente queria, a gente ia conquistar com as nossas mãos mesmo, né? Porque, assim, meu pai falava assim, não, eu vou dar o dinheiro a vocês, mas eu não vou dar o dinheiro. Vocês vão capinar aqui e da mesma forma que eu pago os trabalhadores aqui da roça, eu vou pagar vocês também pelo trabalho que vocês estão fazendo. Beleza, aí a competição. Eu, Tiane, o Tinho, Emerson era mais novinho nessa época não participou dessa capina. E aí a gente capinava e pra ver quem chegava primeiro lá na cerca. E era uma confusão. E na época de umbu, o umbu do vizinho tinha um pé de umbu no final da cerca que carregava primeiro do que todos os outros da roça, e a gente, né, pulava a cerca para poder pegar umbu desse vizinho. Inclusive eu tenho até marca aqui na mão de uma pulada de cerca dessas para poder pegar umbu. E era nesse esquema aí, era nesse esquema forte aí que a gente viveu na nossa infância toda. E foi assim sempre. Então, assim, desde pequena eu fui criada dessa forma. De lá pra cá, né, eu estudava e sempre procurava fazer algo para poder ganhar dinheiro. Eu fazia unha para ganhar dinheiro no final de semana, chamava os parentes, né, primas. O umbu do vizinho sempre é o melhor, é isso aí, Paulinha. Eu era mestre lá, a gente era mestre em estar pulando a cerca para pegar o umbu do vizinho. Pior que era. Então, assim, eu fazia unha para poder ganhar dinheiro.
De tudo eu queria aprender a fazer para poder, se dava para ganhar um dinheirinho ali, eu ia lá e fazia. Então, assim, eu fazia unha para ganhar dinheiro, eu já fiz massagem para ganhar dinheiro, drenagem linfática, já fui professora de ginástica para poder... fui professora de ginástica, quem diria, né? Fui professora de ginástica. Eu tinha uma bis, eu pegava uma bis emprestada, nessa época eu tava morando aqui em Irecê, eu pegava uma bis emprestada aqui em Irecê, ia pra João Dourado, aluguei um depósito no João Dourado pra gente dar aula de ginástica e chamava as primas tudo, né? As meninas, as primas todas iam e eu dava aula de ginástica nesse depósito. Eu ia 2 a 3 vezes por semana pra João Dourado pra dar aula de ginástica. Ia na bizinha lá, pá, voltava, porque eu trabalhava durante o dia também, e a aula de ginástica era 6 horas no final, na noite mesmo. Aí eu pegava a moto, ia pra lá, dava aula e voltava. Seu nome é Bombril. Gostei dessa. Bombril, 1000 utilidades. Essa parei aí, é bem por aí mesmo. Então, foi assim. E já fui secretária de lojas, secretária de medicamento, loja de medicamento. Já fui para Salvador, trabalhei em shopping, loja de shopping, na Zump, na Arezzo, loja de roupa. Então, assim, nunca fiquei parada, né? Nunca fiquei parada e sempre trabalhando, sempre buscando, sempre fazendo. Nunca consegui ficar parada em casa, nunca consegui ficar sem conseguir ter uma renda, né? Minha mãe sempre trabalhou muito, meus pais sempre trabalharam muito. Meu pai na época plantava feijão, quando a gente era criança, ele mexia com feijão. Feijão hoje em dia não dá mais, né, gente? Hoje em dia é só irrigação, né? Quem tem condições de ter irrigação, né, tem como sobreviver. Mas feijão há muitos anos que já ninguém trabalha mais com feijão aqui na região. Mas a gente foi criada na nossa infância, foi com essa garra aí, né? Meu pai plantando feijão, minha mãe sendo professora. Minha mãe foi professora a vida inteira, ótima professora, Proeliette, né? Muitos aqui já foram alunos dela, inclusive. DVD de Irecê, Aldenise, me lembro das barraquinhas nas festas. Pois é, olha só, bem lembrado, Aldenise, deixa eu contar essa história aí também. Aí, aos 18 anos, eu comecei, era para eu ir para Salvador, para fazer cursinho e tal, porque eu fiz vestibular, não passei. E aí, minha mãe disse, vai para Salvador para você, né, pra você ficar fazendo cursinho para tentar, né, passar na faculdade. Aí, minha irmã, Etiane, ia fazer o 2º ano no colégio, e minha irmã muito danada, né, traquina. Minha mãe disse, fica com sua irmã esse ano aí, você termina, porque eu sempre fui assim, eu fazia o científico e fazia o contabilidade à noite. Eu sempre fui acelerada, fazia científico durante o dia e contabilidade à noite, para ter 2 formações, assim, né, formações, no caso. E aí, fica com sua irmã em Irecê esse ano, faz o 3º ano em Irecê, em vez de ir pra Salvador, né? Eu falei assim, em vez de ir pra Salvador, então eu vou ficar fazendo o 3º ano aqui pra ficar com ela aqui na escola. E aí eu fui terminar o terceiro de contabilidade à noite, no Cláudio Abílio. E minha irmã também. E aí, primeiro dia de aula, quem eu vejo? O Superman, o Anderson Fabrício de Oliveira. Pois é. Primeiro dia de aula, bateu. Só bastou olhar, minha gente. Foi à primeira vista. Eu já tinha sido colega dele, né, pela manhã no científico, há uns anos atrás, mas nunca teve interesse, a gente nunca tinha tido interesse um pelo outro. Nunca bateu, nunca teve isso. Mas neste dia, quando eu fui fazer o contabilidade à noite, eu com 18 anos, primeiro dia de aula, meu colega, quem? O Superman. Aí não teve como, né, minha gente? Tem como resistir a Superman? Não tem. Aí não resisti, começamos a namorar. Comecei a namorar com o Anderson com uns 18 anos. E aí ficamos, né? De lá pra cá, continuamos. Então, desde os 18 anos que eu tô com o meu Superman. É isso mesmo. É chão. Muita briga, muita confusão e muitas coisas aconteceram, como acontece em toda e qualquer relação, mas estamos aí, firmes e fortes, graças a Deus. Então,
começamos a namorar e ficamos. Então, cadetice para ir para Salvador para fazer cursinho, para poder fazer vestibular mais. Já era. E aí interrompi essa história, essa fase da minha vida de vestibular e tal. E ficamos, né, namorando e começamos a ter uma relação. E daí pra cá, o que aconteceu? Os pais dele resolveram, né, dar alguma coisa pra ele abrir um comércio. E o que a gente fez? Ele abriu uma locadora de videogame. E aí a gente trabalhava assim, locadora de videogame. Eu ajudava eu e ele trabalhando na locadora de videogame. Abrimos uma e depois abrimos uma filial e ficamos com 2 lojas de videogame. Só que não tava dando mais. Videogame passou uma época muito boa, muito bombástica, videogame e tal, aquela agonia, aquele vício do povo com videogame. Depois parou. Aí tivemos uns amigos que viajavam e tudo, e a gente abriu uma loja de brinquedos. Então a gente começou a viajar para comprar brinquedos e abrir essa loja de brinquedos. E abrimos uma loja de brinquedos, vendendo videogame também, vendendo brinquedos e tal, uma lojinha pequenininha. E daí pra cá, de videogame, nós passamos para informática. Nesse meio termo, passamos para informática e abrimos uma loja de informática. Naquela época que a gente começou a trabalhar com informática, tinha pouca concorrência, né? As lojas grandes, né, eram poucas e tudo, então tinha pouca concorrência. Então, vendia bem. Vendia computadores, né? Vendia muitos computadores naquela época e a gente começou, né, a ter essas vendas aí de computadores e começamos a engajar no assunto, engajar nas viagens, para poder vender computadores. Só que aí, como sempre, né, a evolução, a informática, a internet vai evoluindo, aquelas coisas. Aí as lojas grandes começaram a chegar e engolir as pequenas, né? Lojas grandes, sites, né? Nos sites, hoje em dia, é muito difícil a gente comprar com loja física. Geralmente a gente compra agora na internet, pede. Tem muita mercadoria que a gente nem paga frete, né? Então, assim, a gente começou a entrar em crise, né, em crise financeira, né, parou muito, as vendas pararam demais de informática, todo mundo comprando pelo site, dividindo em 10, 12 vezes, aí não tinha nem capital de giro para estar dividindo em 4, 5 vezes, quanto mais em 10, né, minha gente, naquela época. Então, assim, começou a dificultar, as coisas começaram a dificultar, a gente começou a ter dificuldade financeira, crise financeira mesmo, e foi virando assim uma bola de neve de dívidas no banco. A gente foi tomando empréstimo para poder estar comprando mais mercadoria. E aí não vendia. E era aquela confusão. E começamos a nos embolar. Começamos a realmente ficar na pior. Muito, muito pior. Tava muito ruim mesmo. Nossa vida tava muito ruim. E eu sempre fui assim, então eu ficava sempre agoniada, eu sempre ficava assim, nervosa com as coisas e ia buscando outras alternativas. Meu irmão ainda comprou um videogame com ele, foi Leilani. Pois deve ter comprado mesmo, seu irmão, videogame, computador. Tá parando, gente? Tá travando? Não, a minha tá boa aqui. Tá pausado? Minha internet tá boa, não sei de vocês aí, mas vamos continuar, qualquer coisa. Aí, o que teve? A gente começou a ter muita dificuldade financeira, entrar em crise financeira. E eu ficava assim, agoniada. E nessa época, eu pesquisava muito, eu andava muito em grupos do Facebook, entrava em grupo de Facebook e tal, e eu tava muito gorda na época, mais do que eu estou hoje, né? Eu estou acima do peso, mas naquela época eu tava muito mais. E aí eu pesquisando uma tal de uma dieta do Can. Dieta do Can, minha filha. Meu Deus, pai. Era só proteína. Era uma dieta, assim, que foi difícil de fazer, mas eu fiz essa dieta e aí aprendi a fazer várias coisas nessa dieta, pão sem glúten, não sei o que, aquelas comidas tudo de dieta, e comecei a fazer e eu eliminei 20 quilos com essa dieta. E aí todo mundo, Tis, como foi que você eliminou e tal, fazendo a dieta do Can, e aí eu sei fazer umas coisas e tal. Então eu vou comprar na sua mão. Aí comecei a fazer umas coisas pra poder vender o povo, era pão. Ó pra Jéssica, meu Deus do céu, pra aí. Jéssica Laís.
entrando agora, minha filha. Pede uns patrocínios de roupa pro São João aí, mames. Olha pra isso uma coisa dessa, minha gente. Eu não aguento umas coisas dessa, não. Pois é, voltando ao assunto, comecei a fazer, né, vários tipos de lanches, de comidas para quem fazia dieta, para fazer essa dieta do Khan, e muita gente começou a fazer e comprar na minha mão, e eu fui abrir um grupo no WhatsApp dessas amigas minhas para começar a vender essas coisas que eu tava fazendo de dieta, de regime, de coisa da dieta do Khan, da proteína e tal. E aí, eu pesquisando muito também na internet, comecei a ver que estava em alta, muito em alta, a questão do brechó em São Paulo, no Rio e tudo. Eu falei assim, quer saber de uma? Eu vou colocar o nome desse grupo nosso, Estilo Brechó. Gente, abri abri o grupo Estilo Brechó no WhatsApp. Foi o primeiro grupo de brechó que teve na região. E juntei muitas amigas. E nesse grupo de brechó, a gente fazia bingo, a gente fazia sorteio, a gente fazia leilão. E esse grupo foi tomando uma proporção enorme na cidade, todo mundo querendo entrar nesse grupo, e muita gente entrou e participava desse grupo. Abri no Facebook também, Estilo Brechó, né? Quem quiser entrar, pode entrar lá, Estilo Brechó. Hoje nós temos mais de 10 mil membros no grupo Estilo Brechó. E através desse grupo a gente fazia leilões e tal, e eu comecei a vender as coisas da lanchonete, as coisas da loja, era Irecê Computadores, o nome da loja que a gente tinha, que é no mesmo local que hoje é o Café La Natícia, mesmo ponto. E aí eu comecei a colocar as coisas para poder vender da loja, era pendrive, câmera, alguns perfumes importados, hidratantes importados, a Victoria's Secret, que não sei o que, bijuteria. Então, assim, eu comecei a colocar tudo lá no grupo e vendendo mais barato pra ir vivendo, né? Pra ir vivendo. Então, assim, foi uma época, dieta no bolo, no pote do pão. Chefe Saué, olha ele aí, meu chefe, meu professor. Vou chegar em você nesse instantinho, vou falar de você daqui a pouquinho, tá? Tá chegando a hora de falar de você. Então, eu comecei... nesse grupo Estilo Brechó, o que a gente fez? A gente marcou, eu falei assim, gente, que tal a gente fazer uma feirinha presencial? Vamos fazer uma feirinha presencial de Estilo Brechó, vou falar no Face, vou marcar quem quiser ir. E aí, nossa amiga Carol Teraoka tinha um ponto na época e cedeu o ponto pra gente. E aí, a gente marcou essa feirinha para fazer presencial, e todo mundo que tivesse coisa para vender ia levar para essa feirinha, ou coisas novas ou usadas, o que quisesse levar podia levar. E eu fiz a maior fuá para poder a gente fazer essa feira, planejei tudo certinho. Só que a gente tinha tanta pouca coisa já, tanto pouco produto, né, na loja, passando por essa crise financeira enorme que eu falei com vocês, cheio de dívida no banco, né, vários empréstimos que a gente tomou, e sem vender, né, parou totalmente as vendas, e eu desesperada sem saber o que fazer. E naquela época, né, foi uma época que eu busquei muito ao Senhor, né? A gente busca a Deus. Seria tão bom que buscasse só pelo amor, mas a gente busca muito pela dor. E a dor foi tremenda, a dor foi enorme. Era muita dor, era muito sofrimento, e eu busquei muito ao Senhor naquela época. Naquela época, Ele me sustentou de todas as formas, como me sustenta até hoje. Então, assim, eu buscava muito e pedi orientação a Deus, o que fazer. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que a gente vai fazer? Como que a gente vai sair dessa? E eu pedi que o Senhor me mostrasse uma solução, que me mostrasse algo para poder a gente fazer, para poder a gente sair daquela situação e que não estava dando mais, que não estava aguentando mais. E fui, né? Essa feirinha. O que é que eu vou fazer nessa feirinha, meu Deus? O que é que eu vou levar para essa feirinha? Eu tenho poucas coisas, tenho poucos perfumes, poucos pendrives, vou levar o quê? E aí, como eu pesquisava muito, como falei com vocês sobre comida, eu entrava em vários grupos naquela época era mais Facebook, Instagram não era tanto. Então eu pesquisei muito e aí eu vi lá um sucesso do momento, bolo no pote, no Rio e em São Paulo, só o que dera bolo no pote. Eu falei, menino, tá aí, eu vou fazer. Vou fazer bolo no pote para poder vender. Aqui em Irecê, na região, ninguém nunca ouviu falar, eu vou fazer o bolo no pote. E aí tá,
pesquisei. Pesquisei não, eu sabia fazer uma massa de bolo, né? Uma massa de bolo. E brigadeiro, né? Quem não sabe fazer um brigadeiro? Brigadeiro de Nescau, brigadeiro de Toddy, todo mundo sabe fazer esse brigadeiro. Então eu fiz um brigadeiro e fiz um beijinho, que é de coco. Que isso todo mundo sabe fazer. Um brigadeiro e um beijinho todo mundo sabe fazer, né? Fiz o bolo, comprei os potinhos e tal, e fiz os bolos no pote. Gastei R$50 e deu acho que 80 bolos no pote. E eu falei, gente, eu vou levar uma coisa pra vender lá no café, ou pra vender lá na feirinha. É surpresa, uma coisa, é de comer, eu vou levar amanhã pra vocês comprarem. Todo mundo, beleza, tudo bem, bora lá. E aí fizemos essa feirinha. Essa feirinha foi uma animação só, minha gente, foi gente que deu nessa feirinha. Até eu fiquei besta com tanto de gente que deu nessa feira. Até microfone a gente arrumou, a Rádio Caraíbas naquela época. Né, não cedeu o microfone, e eu tô lá de boa com o microfone na mão, vendendo as coisas. Larguei minha barraca lá com minha mãe. Minha mãe tava lá, minha irmã, e eu larguei a barraca na mão delas. Falei, mãe, toma conta aí, vende aí pra mim, fica aí vendendo que eu vou vender as coisas do povo. E comecei no microfone, indo de barraca em barraca, oferecendo os produtos, vendendo, que eu sempre fui assim, né, ousada. Eu sempre fui desse jeito aqui, esprivitada. Quem me conhece sabe. E comecei a vender. E aí, mãe vendendo os bolos no pote. Daqui a pouco, mãe chega, Tice, acabaram os bolos. Tem mais lá em casa? Tem mais na tua casa? Eu falei, mãe, acabaram os bolos? Oxi, tem 80 bolos, já acabaram já. Acabou os bolos, minha filha. Falei, meu Deus do céu, glória a Deus. Aí fiquei, né, na maior alegria do mundo, acabou os bolos aqui naquele dia. E eu, gente, fiquei tão feliz, a feirinha foi um sucesso, todo mundo vendendo suas coisas, todo mundo na maior alegria do mundo. E aí eu cheguei no WhatsApp de noite, todo mundo disse o que era aquilo, que bolo é aquele, gente, que coisa gostosa. Tu vai continuar vendendo? Eu falei, se vocês forem comprar, eu vou vender. Pois pode vender que a gente compra. Eu falei, pronto, beleza, ótimo. E aí me animei, eu falei, eita, vou começar a fazer bolo no pote agora pra poder vender todo mundo, beleza. E aí comecei, né? Comecei a fazer o bolo no pote, pesquisar receitas, pesquisar receita de mais recheios, receita de bolo. Só que, gente, o meu bolo não rendia. Era para render. Bolo no pote tem que render. A gente tem que fazer uma travessa e essa travessa tem que render vários bolos. Ou por exemplo, uma travessa quadrada grande, ela tinha que render pelo menos 20 bolos, né? Para poder dar um lucro bom. E aí a minha travessa de bolo, meu bolo não inchava, não crescia muito, não é que solava, mas não crescia muito. Então meu só dava o quê? 13 bolos, 12, 13 bolos, e eu não tava tendo lucro praticamente. E aí eu comecei a pesquisar, e aí num grupo do Facebook eu coloquei lá a foto do bolo e pedi orientação. Falei, gente, alguém pode me ajudar? Meu bolo não cresce, não rende. Eu tô começando com bolo no pote e eu preciso fazer com que esse bolo renda para poder eu ter lucro. Aí, isso foi à noite, já eram as 10 e pouco da noite. Quando eu pensar que não, aí uma pessoa me liga. Uma mulher me liga. Alô, eu falei assim, oi, eu tô num grupo no Facebook e eu vi você colocando uma foto agora sobre um bolo, que seu bolo não rendia, não inchava e tal. É o seguinte, eu sou de Feira de Santana, eu sou boleira há muitos anos e eu nunca passei receita minha pra ninguém, né? Afinal de contas eu trabalho com isso, é o meu ganha-pão. E eu vi sua postagem sobre o bolo e Deus pediu pra eu ligar pra você e pra lhe dar a receita. Menina, quando eu falo, me arrepio toda, porque o Espírito Santo é tremendo. Quando ele age na vida das pessoas, ele realmente faz acontecer. Ele move montanhas, ele faz acontecer. E naquela hora, na hora que ela falou isso assim, ó, Deus pediu que eu ligasse pra você e que eu passasse essa receita pra você, né? Eu sou o Espírito Santo, me mandou ligar pra você. E naquela hora eu não sabia nem o que falar. E eu comecei a chorar, ia falar com ela, e ela conversando comigo, me acalmando e falando, contando a vida dela, contando tudo que ela fazia. E ela me deu essa receita. Ela falou assim, olha, você vai fazer a receita, eu vou lhe esperar você fazer. A hora que você terminar, você pode me ligar, eu tô aqui esperando você fazer o bolo, pra ver se vai dar certo e tal. Eu sei que eu terminei de fazer esse bolo, já era quase meia-noite, o bolo assou, era quase meia-noite.
E o bolo inchou de uma maneira, gente. Ficou lindo o bolo. A forma, parecia 2 formas de tão alto que ficou o bolo. É uma receita só. E o bolo ficou enorme, era quase meia-noite e eu liguei pra ela agradecendo e foi assim, foi abençoador demais. Eu sozinha naquela cozinha, era muito tarde da noite, minha filha já dormindo, meu marido também. E eu comecei a chorar, agradecer a Deus pelo que ele estava fazendo, né, pelo que ele tinha feito. E fiquei assim animadíssima, ela me passou várias dicas, né, de bolo, de recheio e começou a me acompanhar, né, me dando dicas, né, durante a semana. E durante um bom tempo ela me acompanhou dessa forma. E então eu fiquei, né? Aí eu me animei, meu bolo já rendia, eu já tinha uma massa de bolo que rendia, então uma travessa de bolo já dava já na faixa de 22, 23 bolos no pote, então já, né, animei. E começava a vender esses bolos no grupo. E tá, a primeira semana, pá, beleza, vendendo, né? Eu tinha uma moto na época, o pessoal pedia o bolo, eu ia lá, levava de moto, no endereço que a pessoa pedia e tá. Só que foi essa empolgação toda aí na primeira semana, vendendo e tudo. Quando foi na segunda, aí já pouquíssimos bolos vendendo. Eu já tava já me desanimando. E aí eu cheguei, teve um pedido, ligou pra mim. Disse, tem como você trazer aqui 2 bolos na Fundação Bradesco? Eu falei, tem, agora. Peguei a moto, um sol quente, era 3 horas da tarde. Fui levar esses bolos. Eu entreguei o bolo a ela e tal, na Fundação Bradesco. Aí tava muito quente e tal. Aí eu, desanimada do jeito que eu tava, né? Parei embaixo de uma árvore. E aí parei a moto embaixo de uma árvore. E aí, aquele tipo de coisa que a gente faz, né? Questionar o Senhor. E eu fiquei, meu Deus, meu Pai, se não for da tua vontade, Senhor, tira do meu coração. Tira do meu coração, não tá dando certo, meu Deus. Não tá dando certo, não tá saindo, não tá vendendo. E eu não sei mais o que fazer. Eu só lhe peço o seguinte, se essa não for a sua vontade, se isso não for pra mim, tira do meu coração, Senhor, tira essa vontade do meu coração de fazer isso, porque eu tava, né, já tava assim, a gente já tava com tanto débito, com tanta dívida, com tanta coisa pra preocupar, e ainda eu tava tão animada em fazer com que desse certo isso, e não tava dando. Primeira semana foi até animador, mas depois começou a ficar desanimador. E fui pra casa. E aí fui pra casa e tal. E aí eu falei, minha filha, no outro dia eu fiz os bolos. Falei, leva os bolos pra escola pra você vender lá, os bolos no pote. Eu, manhã, de maneira nenhuma, eu vou pagar esse mico. Cadê ela? Será que ela tá aí na live ainda? Não vou pagar esse mico não, mãe. Eu vender bolo na escola, vendo não. Falei, minha filha, leva, pelo amor de Deus, leva os bolos, faz assim, leva só 5 bolos. Você leva só 5 bolos, leva pra escola, né? Só pra fazer um teste. Menina, essa menina levou esses bolos, mas assim, sabe, agoniada, sem querer levar de jeito nenhum, pra não passar vergonha, não pagar mico na escola. Levou os bolos que eu forcei ela a levar. Levou. Quando foi na hora do intervalo, aí ela liga pra mim. Mãinha? Oi, Jéssica. Tem mais bolo aí? Eu falei, tem. Vendeu? Vendeu, mãe. Os meninos tudo aqui doido pelo bolo aqui. Tem como a senhora trazer mais 10 bolos aqui? Eu falei, oxe, 10? Tem. Oxe, leva agora. Corri, peguei a moto, levei os bolos na escola. Na maior alegria do mundo. E aí, a gente ficou nessa, né? Eu fiquei tão animada. Os colegas dela amaram os bolos. Todo mundo querendo bolo no pote. E ela ficou levando os bolos pra escola. Começou a levar, né? Porque agora tem que levar. Tava vendendo, fazer o quê? O mico já foi feito, já foi pago. Aí, fiquei tão animada, menino. Todo dia levava 20 bolos. E ela vendia esses 20 bolos na escola. A gente ia pra loja, meu marido tava na loja, a gente ficava na loja. Na vitrine da lanchonete, da loja, eu tirei os pendrives, os negócios e botava os bolos no pote. Era loja de informática, mas você entrava lá e via bolo pra poder vender. Dessa forma aí. E aí levei, né, Jéssica, eu animei, Jéssica, meu Deus, levando os bolos, 20 bolos pra escola, ou coisa boa, meu Deus, tava vendendo. Quando foi na sexta-feira, ela chega da escola. Mãe, não tenho uma notícia muito boa pra lhe dar, não. Falei, o que foi, minha filha? A diretora me chamou lá na porta da escola, e os colegas, né, já sabiam o que era, depois ficaram tudo rindo de mim lá, já sabia mais ou menos o que era, e aí ficaram rindo de mim, me chamou lá dentro e tal, e falou que não podia vender bolo na escola, que tinha cantina, pererê, parará.
Aí, engoli no seco, respirei fundo na frente dela. Falei, não, minha filha, tudo bem, tá certo. Não tem nada não, depois a gente vai ver o que é que vai fazer. Aí saí da frente dela e fui pro quarto e chorando. E comecei me acabando de chorar. Meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Senhor, tava, né, dando certo, meu pai tava dando certo, tava vendendo 20 bolos todo dia, tava já animada. E chorei muito, falei assim, eu vou conversar com a diretora. Segunda-feira eu vou lá conversar com a diretora. Não falei nada com ela, isso na segunda-feira eu fui lá. Chamei a diretora para conversar, ela já sabia, né, mais ou menos o que era. E aí eu fui falar com ele, Maria da Paz. Eu fui falar com a diretora e aí falei com ela, né? Falei assim, olha, eu vim aqui porque minha filha estava trazendo uns bolos para poder vender, que eu obriguei ela a trazer, porque ela nem queria trazer, eu obriguei. E aí vocês chamaram ela e tal, pra poder conversar, pra poder falar que não podia, eu entendo, né? A escola tem cantina e tudo. Só que vocês esqueceram que ela é adolescente, e adolescente tem esse negócio de pirracinha, de tal e coisa, e ficaram os colegas, né? Ficaram rindo dela e tudo. E não precisava isso ter acontecido, vocês tinham meu número, podia falar comigo, me ligar, que, né? Eu ia resolver o assunto, porque fui eu que obriguei ela a levar esses bolos. E aí falei com ela, falei assim, olha, eu pedi pra ela trazer, inclusive eu pedi pra ela trazer esses bolos, eu obriguei ela a levar esses bolos pra vender pra escola, porque eu não tô tendo condições de continuar com ela na escola, ela não sabe disso, eu não falei nada pra ela, mas eu não tenho condições de continuar com ela na escola. E foi uma maneira que eu achei de não tirar ela da escola. E falei com a diretora isso. E aí, né, pra minha surpresa, ela já me ouviu falar e tudo, e falou assim, não, Tice, eu tô aqui, vim aqui pra falar com você, pra conversar com você, e vim lhe fazer uma proposta também, né? Porque nós temos a cantina da escola, mas você sabe, é proibido, não pode vender lanche na escola, né? Os alunos não podem vender lanche na escola. Mas se você tiver como passar pra gente o bolo num valor pra gente revender aqui na cantina, aí tem como. Aí a gente fica pegando o bolo na sua mão, você fica vendendo aqui na cantina os seus bolos. Eu falei, respirei na hora. Falei, glória a Deus, né? Uma luz no fundo do túnel. E foi assim que a gente começou, né? Que eu comecei a vender na escola que a minha filha estudava, e ela continuou na escola, graças a Deus. E ela continuou na escola e eu comecei a vender os bolos lá na escola dela. E aí, as coisas, né, foram começando a clarear um pouquinho. Eu falei, meu Deus, tô vendendo bolo na escola, e comecei a me animar com a venda na escola. Só que 20 bolos só por dia, né? Pra quem devia horrores, né? Na época tava devendo horrores, era uma luva, né? E eu continuei nessa pendenga, continuando, né, pedindo a Deus, orando a Deus, pedindo a Deus que me orientasse, que me mostrasse o que fazer e tudo. E tinha momentos de desespero, porque se eu for parar aqui pra contar tudo, eu acho que uma live não dá, uma hora só não dá. Então eu vou assim, vou resumir pra vocês algumas coisas. E aí teve assim, muitos momentos de desespero, muitos momentos de desânimo, desanimava, ficava triste sem saber o que fazer. E teve uma noite que eu orei muito, chorei muito. Falei, meu Deus, o que é que vai acontecer, Senhor? Não tem como, a gente tá devendo demais, eu não sei mais o que fazer, a gente não sabe mais o que fazer. O que é que a gente vai fazer? Eu já tô perdendo minhas forças, eu vendo meu marido ficar triste, desanimado, sem saber o que fazer. E ele quanto mais ele ficava para baixo, mais eu me desesperava por dentro, porque eu não passava para ele o desespero, e começava a orar e pedir a Deus orientação. E nesse dia eu chorei muito, nessa noite eu chorei muito, eu saí do quarto, ele não viu, eu chorei muito e pedi muita orientação a Deus. E quando foi no outro dia, antes das 8 da manhã, umas 7 e pouco da manhã, liga uma pessoa pra mim, meu primo, liga pra mim, Tice. E eu assustada, né? 7 e pouco da manhã, meu primo assim me ligando. E eu, oi primo, bom dia.
olha, o Senhor mandou lhe dizer, pererê, pererê. Quando fala assim, ó, o Senhor mandou lhe dizer. Quando alguém te ligar, quando você buscar muito ao Senhor, quando você pedir ao Senhor e você receber ou a ligação ou a presença de alguém perto de você e começar assim, e começar a falar com você assim, ó, o Senhor mandou lhe dizer, minha irmã, meu irmão, é bênção demais. É bênção. O Espírito Santo, quando ele quer, quando ele fala de verdade. Ele não escolhe pessoas. Ele não escolhe momento, ele não escolhe hora. Ele não escolhe momento, ele não escolhe hora nenhuma. Ele faz acontecer quando ele quer. E aí, era só ele falando e eu chorando. E tudo que eu falei à noite, tudo que eu questionei à noite ao Senhor, ele me concretizou pela manhã, ele me falou pela manhã, ele falou que eu não me desesperasse, que eu não entrasse em desespero, porque ele era comigo, o Senhor era comigo, e ele estava cuidando de mim, que eu não me desesperasse, que eu parasse com desespero, que eu não ficasse daquela forma, porque ele me ouve, ele estava me ouvindo, ele estava sabendo o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, e ele era comigo. E isso me renovou. Me renovava, né? Essas coisas quando aconteciam me renovavam, porque não foi uma vez só, minha gente. Não foi uma vez só que o Senhor mandou pessoas para poder mandar recado para mim, para poder me dar o recado, que muitas vezes a gente se questiona, né? Às vezes a gente fala assim, oh meu Deus, Deus não tá me ouvindo, eu oro tanto, eu falo tanto com ele, eu peço tanto a ele, e ele não me ouve. Ele ouve, minha gente. Ele ouve. E tem hora que a gente questiona tanto, acha tanto que ele não tá ouvindo, que ele fala assim, oh meu Deus, eu vou mandar aqui alguém falar com essa mulher, para ela saber que eu tô ouvindo, para ela saber que eu tô falando, para ela saber que eu sou o Deus dela, que eu cuido dela. Entendeu? Então, assim, tem hora que a gente questiona demais, tem hora que a gente duvida, né, que Deus tá ouvindo a gente. Meu Deus, não é possível, eu tô falando tanto, eu tô pedindo tanto, eu tô orando tanto, e ele não fala comigo, e ele não me mostra nada, e tem hora que a gente enche tanto o saco de Deus, sabe? E tem hora que a gente atenta tanto ele nesse sentido de duvidar, que ele descarrega na gente, ele mostra pra gente, né? Ele não precisava fazer isso, ele não precisa fazer isso, mas ele faz. Ele faz pra mostrar pra você, pra mim, que ele pode todas as coisas, né? Então aquilo me renovava, aquilo renovava minhas forças, aquilo renovava minha alegria, minha vontade de trabalhar, minha vontade de vencer. E Deus mandou muita gente para estar do meu lado. E hoje eu quero falar assim delas, né? Algumas delas, né? Quem eu não lembrar, gente, me perdoe, quem eu não lembrar, mas eu vou falar aqui de algumas pessoas. Uma delas é minha amiga Michele Quaresma, é a dona da Fisiobela, né? A clínica de estética de Irecê. Michele, muito minha amiga, e naquela época, quando eu comecei a vender o bolo no pote na escola da minha filha, ela falou assim, Tícia, eu dou aula na Unopar, e eu vou falar lá sobre, pra ver se tem como você vender também seus bolos lá na cantina, que tem muita gente lá, tem escola, tem faculdade. Eu falei, minha amiga, fala mesmo. E ela foi, conversou lá, falou com o dono da escola e tudo, e aí no outro dia ela falou assim, Tícia, já pode levar seus bolos, minha amiga, pode levar, você já pode vender lá. E aí eu fui toda animada, levando os bolos pra lá pra poder vender. E desse dia, né, que ela abriu essa porta pra mim, aí eu fiquei, meu Deus, eu vou procurar outras escolas, vou procurar mercados também, e vou começar a vender os bolos no pote também. E aí eu comecei a ir pros mercados, ia lá e falava com o dono, chamava o dono. Sabe aquela coisa de falar assim, não, eu vou falar logo com o dono, porque se eu receber um não do dono, já vou estar sabendo mesmo que eu não vou poder e pronto. Então comecei, né, com a cara lisa minha, aí nos mercados, a pedir para poder vender o bolo, e eu fui começando a vender os bolos no mercado, em outras escolas, e eu falei, mãe, aí que vai entrar a dona Eliette, eu falei, mãe, bora vender o bolo no pote aí no João Dourado? Que, minha filha, que nada, tu acha que o povo vai dar, naquela época era R$4 num bolo, o povo que... Gente, pra comprar pão aqui é difícil, ter dinheiro. Imagina dar R$4 no bolo no pote. Minha filha, não vou dar, não dá certo, não. Tícia, desiste, botar bolo no pote aqui no Dourado não dá certo, não. Mãe, mas o que é que tem? Vamos tentar, eu faço a propaganda. Não tenho tempo pra isso, não. Tá saindo, entregando o bolo. Eu falei, não, minha mãe, não precisa só entregar, não. Eu vou dizer que o bolo tá na casa da senhora, que é do lado da academia, Arena Fitness, não sei o quê. Vou dar o endereço, tirar foto, vou fazer tudo.
tá bom, Tiziana, vai, tá certo. Aí eu falei, não, tá bom, mas vou botar só 10 bolos. 10? Eu falei, sim, 10 bolos. Eu falei, tá bom. Aí fui pro Facebook, marquei todas as minhas primas no post. Falei assim, olha, a partir de hoje, na casa de Dona Eliette, na rua Rosa de Lima, Tererê, ao lado da academia Arena Fitness, tá tendo o bolo no pote da Tici. Delícia, minha gente. Quem não provou, prove. Pererê. Fiz aquela propaganda. Porque quando você confia no seu negócio, quando você confia no seu taco, como você sabe que sua coisa é boa, você pode fazer propaganda, meu amigo, sem medo, porque você sabe que é bom. E eu sabia que meu bolo era bom, então, pá, fiz a propaganda. E aí fiz a propaganda, menino, quando eu fiz a propaganda, aí daqui a pouco de tarde, aí liga minha mãe. Disse, não é que o povo de João Dourado, né, comprou, teve dinheiro pra comprar bolo. Comprou. Compraram os bolos, acabaram. Eu falei, acabaram os bolos, mãe? Acabaram. Eu, opa, que bom. Mas não fique mandando muito bolo, não, porque eu não tenho tempo, não sei o quê. Então eu dou aula, eu trabalho. Eu falei, não, mas eu sei, eu vou dizer o povo e tal. Aí, né, fui amansando ela. E aí, fui mandando os bolos pra João Dourado, minha gente. E começou a vender bem os bolos. Eu comecei a mandar bolsa de bolo com 30 bolos para João Dourado, 40 bolos, 50 bolos. E minha mãe vendendo. E aí minha mãe começou... Aí eu foi que eu descobri minha mãe empreendedora. Porque minha mãe não parou em vender só em casa. Minha mãe também começou a fazer o que eu estava fazendo aqui. Ir em mercado, ir em escola. E fez aquele alvoroço de João Dourado para vender meu bolo. Ela tava sabendo da precisão que a filha tava de poder vender, de poder dar certa coisa, né? Enquanto isso, na sala de justiça, os débitos continuavam lá no banco, mas a esperança é a última que morre. E eu tava daquele jeito, né, esperançosa, para que desse certo. E aí, começou a dar certo os bolos. Meu marido recebeu uma herança, né? O pai dele tinha falecido na época, recebeu a herança e a gente devia muito, minha gente, no banco. Foram muitos débitos, muito. Inclusive, hoje, o Café La Matisse ainda paga débito da outra loja, né? Nós ainda temos débitos da outra loja. Então, assim, a herança que ele pegou, ele pagou uma parte das dívidas, ele quitou uma parte das dívidas, a maior parte da herança dele, ele quitou a parte das dívidas, né? E falou assim, disse, já que tá dando certo, né, o bolo, já que tá dando certo o negócio do bolo, então a gente devia mudar de comércio, né? A gente fecha o comércio e começa a vender comida, a gente abre uma lanchonete, na época a gente falava assim, né? A gente abre uma lanchonete. Você se especializa, começa a aprender a fazer outras coisas e aí a gente abre uma lanchonete. Eu falei, pronto, é verdade. Minha gente, na loja, a gente passava o dia inteiro sentado naquela loja, não saía um pendrive, sabe o que? Não saía um eletrônico, nada. Agora, todos os bolos que eu levava não ficavam. A vitrine só tinha bolo. Era Irecê Computadores, mas a vitrine só tinha bolo no pote da Tice, minha filha. Só bolo no pote da Tice. E aí a gente começou, né, a planejar, ver o que é que ia fazer, porque uma parte, a herança dele, uma parte foi toda, né, nos débitos, uma parte dos débitos, abatendo grande parte dos débitos. Só que a gente tinha que viver, né, também. Então, ele, né, segurou um pouco para poder ver o que a gente ia fazer com a loja. Ele resolveu que a gente, né, ia abrir uma lanchonete. E o que é que eu resolvi fazer? Fazer cursos. Então, eu comecei a colocar aqui o carregador para ir carregando aqui também. E aí, eu comecei a fazer cursos. Peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Ver se tá carregando, tá. Comecei a fazer muitos cursos de bolo, de tortas. E na época, tinha uma carreta do Senac aqui em Irecê. Que aí entra o chefe Sauê, que tava até aqui na live há pouco tempo. Não sei se ele ainda tá aí. Tinha uma carreta do Senac parada aqui, que tinha vários tipos de cursos. Curso de salgados, curso de doces, curso de bolos. E eu falei assim, vou fazer todos os cursos. E muita gente até na época não deu muita importância, não ia e tal. E os cursos eram bem baratos, minha gente. Era coisa de R$30, R$40, R$50. E pra quem tinha Bolsa Família, as pessoas que tinham não pagavam o curso. Então, assim, foi uma carreta do Senac, onde ela passa, quem puder, faça os cursos, porque são muito bons. E eu aprendi muito com o chefe Sauê, até eu me embolo na hora de falar o nome dele.
nessa carreta. Então, assim, eu me dediquei muito. Eu passava o dia inteiro naquela carreta. Era semana, entrando semana, saindo semana, e eu dentro dessa carreta fazendo esses cursos. Pra poder abrir a lanchonete. E aí ele começou a reforma, né? A gente começou a vender as coisas que tinha lá e começou a reformar. Chamamos a nega Milene, minha amiga. Nega, é o seguinte, nega, nós não temos dinheiro, né? O dinheiro que a gente tem aqui é o mínimo possível. E o que é que a gente pode fazer aqui pra poder abrir uma lanchonete? Aí, Anderson, meu marido, deu a ideia, né? Naquela época, uma loja se destacava muito aqui em Irecê. Então, vocês vão saber quem é. Fabiano é aqui. Pois é, Fabiano é aqui. Então, assim, Fabiano é um exemplo também de lutador. Fabiano é um exemplo de comerciante, né? Que um trabalhador, saiu do zero e trabalha muito, faz por onde. E naquela época, o nome Fabiano é aqui, né? Ficava na cabeça das pessoas. Né? Fábio, todo mundo sabia onde era, qual era a melhor loja, qual era a loja de roupa em Irecê, que pra você ir, Fabiano é aqui. E aí Anderson falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nome Café da Tice. Café da Tice. Tem Fabiano é aqui, vamos botar Café da Tice, porque é para o pessoal associar, saber, né, que a lanchonete vende produtos seus, porque já tem o bolo no pote da Tice, que todo mundo sabe que o bolo no pote é seu. Então a gente abre a lanchonete e bota o nome Café da Tice. E aí a nega Milene, muito antenada, né, com as coisas, porque em Paris, não sei aonde, tem os bistrôs, e realmente esse nome vai dar super certo. Vamos colocar Café lá na Tice. Olha que nome chique. Café lá na Tice. E eu falei, amei o nome. E aí surgiu o nome Café lá na Tice. Meu marido deu a ideia, Milene ajeitou e saiu o nome Café lá na Tice. E aí, enquanto a loja reformava, o que é que eu fiz? Eu falei, meu Deus, a gente não pode ficar parado, né? Vai fazer como? O que é que a gente vai fazer? Aí eu tive a ideia de comprar um carrinho. Chamei uma pessoa, né, pra poder começar a vender os bolos no pote no centro da cidade. E nesse carrinho, né, a gente mandou plotar o carrinho, tudo certinho. E aí, a primeira semana, as primeiras vezes, eu fui com a menina, com a pessoa que ia vender os bolos no pote. Junto com ela, eu fui nas ruas para poder oferecer ao povo bolo. E aí, ia com ela empurrando o carrinho na rua e entrava nas lojas e oferecia o bolo. Falei assim, olha, aqui é o bolo no pote da Tice. Falava todos os sabores, falava como era o bolo e falava que a menina ia estar vendendo ali para mim e tal. E comecei a conquistar a clientela das vendedoras e vendedores das lojas dessa forma. Então, a gente começou com o carrinho. Meu marido, o povo falava assim, meu marido, minha mãe, tu vai estar empurrando o carrinho no meio da rua? Eu falei, meu Deus do céu, se fosse numa carroça de jegue, eu ia. Quanto mais num carrinho lindo desse, agora que eu faço questão de ir mesmo, vou, claro que vou. E fui dessa forma, empurrando esse carrinho. E aí começou bem, a menina vendendo e tal, tudo, mas aí vocês sabem, né, que muita facilidade no sentido, facilidade entre aspas, né, gente? Não é todo mundo que quer trabalhar hoje em dia. É muito difícil você achar gente que realmente precise e que queira trabalhar. Então já não estava dando certo com essa pessoa de vender o bolo no pote. Arrumei outra pessoa e tudo, mas não deu certo, não estava dando certo. O que é que eu fiz? Eu falei assim, não, eu não posso ficar sem vender, eu não posso ficar parada. E no fundo da lanchonete tem o beco, né? No fundo do café tem o beco, que é o beco que hoje é estacionamento de motos. Eu falei, pronto, eu vou levar o carrinho pro beco todos os dias, vou levar lá, vou ficar lá sentadinha vendendo as coisas no beco. E as minhas amigas do grupo Estilo Brechó, que, diga-se de passagem, foram meus anjos da guarda, elas sabem muito bem disso, né? Eu quero agradecer aqui a cada uma delas que faz parte do grupo Estilo Brechó, pela força, né, pela dedicação, pela ajuda que me deram nesse tempo todo. E quando eu ia pro beco, eu postava foto no Face, né, porque era mais Facebook naquela época. Eu postava foto do que estava vendendo, brigadeiro. E comecei a fazer, né, os salgados que eu estava aprendendo a fazer também. Eu comecei a fazer pastéis e brigadeiro e bolo e aquela coisa. E todo dia de tarde era uma farra naquele beco.
Eu comprava o pão da Rua da Banha, levava a garrafa de café e ficava todo mundo... Era festa, era gente. Todo mundo lá sentado no final da tarde, batendo papo, sorrindo, brincando. O povo passava, olhava assim, se assustava. Não, o que é aquilo ali que tá acontecendo? O que é aquilo ali? Que montado de gente é aquele? Era a gente. Os aniversários das meninas do grupo eram todos comemorados lá no beco, né? Eu fazia o bolo, claro, fazia o bolo. E aí a gente começava a comemorar lá, fazia festa, cantava parabéns e filmava e pulava, né? A gente fazia a alegria do beco, era o beco da alegria, que era o beco no fim do Café La Natice, que é o que hoje é estacionamento de motos. Então, resumindo, eu não sei quanto tempo já tem a live, eu não tô nem dando pra ver aqui direito. Foi assim, né, que tudo começou. Eu comecei... antes de abrir a lanchonete foi assim que tudo começou, antes de abrir o café. Depois que... Aí inauguramos o café, graças a Deus, né, eu procurei sempre levar produtos. O que é que eu procurei fazer com o Café La Natice? Eu procurei e procuro levar produtos de qualidade, mas com preço acessível também para todo mundo, né? Porque a gente sabe também que muitas vezes você sabe, né? Quem trabalha com qualidade sabe que tem coisas que não tem como ter muita qualidade com preço super baixo. Não existe. Você tem que ter, para você ter qualidade, você tem que ter um nível de preço. Então, muita gente na época, e pela questão da aquisição financeira da região, né, achava caro, eu dizia assim, vou lá não, lá é só coisa chique, lá é só coisa cara. Não. Só que depois que as pessoas entravam, que conheciam, que comiam, que provavam do bolo, dos bolos, dos brownies, das tortas, quando você prova, você realmente sabe que você tá dando um valor que diga-se de passagem, minha gente, o valor que você paga, que vocês pagam, que nós pagamos hoje, né, pelo produto que eu ofereço hoje, em uma capital, é o dobro ou o triplo. E muitas vezes não é querendo me gabar, porque eu não gosto disso, nem quero isso, e não gosto também. Eu não gosto de humilhar ninguém e também não aceito que ninguém me humilhe, né? Então, eu acho que tudo tem que ter um meio termo. E assim, eu sei que muita coisa que eu faço, muita coisa que eu vendo, muita coisa que tem lá no café, valeria e vale o dobro do preço. Mas eu tô aqui, prefiro ganhar menos, manter a qualidade, eu estou ganhando menos, mas eu estou mantendo a minha qualidade e eu estou mantendo os meus clientes. E eu estou ganhando os meus clientes, graças a Deus, a cada dia mais, porque eu não ganho só os clientes... pelo fato de meu produto ser bom, isso e aquilo, não. Eu acho assim, que pessoas se conectam com pessoas. Não é só com coisas, né? E eu tenho aprendido muito isso com vocês aqui nessa telinha, tenho aprendido muito com vocês. Eu recebo muitos directs, recebo muitas... não só elogios, críticas também, e as críticas são bem-vindas, porque com as críticas a gente cresce. A gente só cresce com as críticas. Tá tendo aqui, tô recebendo o aviso que tem 1 minuto e 52 restantes dessa live. Eu vou deixar salva e qualquer coisa a gente termina, né, em outra live para poder falar. Então, assim, finalizando, graças a Deus, né, a gente tá aqui, a gente tá com o café, de lá para cá muita coisa aconteceu, muita coisa vem acontecendo. Estou podendo ajudar outras pessoas, né, as que trabalham comigo, nós somos uma equipe. Eu ainda mantenho dívidas da outra loja, mas isso faz parte, mas o Senhor tem nos sustentado esse tempo todo, e eu sei que Ele está conosco, e eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, a minha família, meu marido, minha filha, minha mãe, meus irmãos, toda a minha equipe de produção, de vendas, e a todos vocês clientes, por confiarem no nosso trabalho, por nos prestigiarem, por estarem conosco, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui hoje comigo nessa live, assistindo, sabendo um pouquinho da minha história, da nossa história, e eu só tenho a dizer uma coisa para vocês: Deus é sempre fiel, sempre. Então, não hesite em pedir, em buscar, né, em conversar com Ele, porque conversando com Deus a gente se entende, né?
Então, muito obrigada. Obrigada a todos vocês pelo carinho. Eu tô vendo aí que tem muitas mensagens que eu nem pude responder, mas eu prometo a vocês que eu farei outras lives e a gente conversa mais sobre o assunto, tá certo? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Café Lamatice espera por você, tá certo? Um beijo.